Olá pessoal, eu sou Marcelo do Empório do Sete e hoje em mais um episódio do Universo do Sete recebemos o Jaime da Domínio Cassis. Bem-vindo, Jaime. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. O Jaime não precisa de tradução, chileno, sommelier do Domínio Cassis, e hoje nós vamos falar do vinho 700. Em programas anteriores nós já falamos do Cota 500. Antes Platô, o 700, o Cota 500 é uma derivação desse, certo, Jaime? Exatamente. Esse foi o primeiro vinho e era o único vinho? Era o único vinho. O inicial da Andes Platô. Uma pergunta, 700, por quê? 700 mais é porque todos os vinhedos de todas as uvas que se utilizam para fazer esse corte, esse blend, vêm de vinhedos acima de 700 metros de altura. Na Cordilheira dos Andes, todos. Ok. E o que é o fato de ter acima de 700 metros de altura, o que influencia na uva? No período na hora de madurar, do processo da maturação da uva, a temperatura influi muito. Um clima muito quente faz com que a uva amadureça demais, concentre muito açúcar, certo? A ideia de brincar, vamos dizer, com as alturas é procurar mais frescor e é procurar uma variação de temperatura mais ampla, que não seja tão quente. Como a temperatura, à medida que você vai subindo, ela vai diminuindo, à medida que os vinhedos, precisamente, eles vão subindo, a variação de temperatura é mais ampla. Então, tem uma boa quantidade de calor durante o dia e uma temperatura mais amena durante a noite. Ok. Vamos experimentar? Vamos experimentar. E a Andes Platô, ela fica em que região do Chile? Na região do Maipo. Na realidade, esse vinho aqui, ele junta duas regiões. Junta uma parte das uvas vem do Vale do Maipo, e na parte de Alto Maipo, perto de Santiago, sentido Cordilheira, e uma parte pequena, uma das uvas que compõem o corte, vem da região de Alcohuas. É uma região mais ao norte, mais perto do Vale do Elqui, que é precisamente uma região que é muito mais alto que o Vale do Maipo. Estamos falando de perto de 4.000 metros de altura, 3.000 e pouco. E eu estou vendo aqui o blend, desculpa te cortar, Jaime. Você falou que uma das uvas vem de outra região e eu estou vendo aqui Cabernet Sauvignon, Syrah, Cabernet Franc e Carignan. Exatamente. A Syrah vem do norte e todo o resto, o Cabernet Franc, o Carignan e o Cabernet Sauvignon, que a base é praticamente um 80%, da vem da parte do Maipo Alto. Um blend interessante, hein? Interessantíssimo. Quero experimentar. Vamos até para a parte difícil. A parte difícil é a degustação. É um vinho safra 2014. Nossa Senhora. Ele tem uma carga aromática muito grande, muito interessante, muito convidativa. Eu vejo nessa minha experiência recente em vinhos, eu percebo que, principalmente no Chile, muita presença de barrica. Sim. Ok? Por que eu estou citando isso? Esse passa provavelmente por barrica. Um período. Muito tempo, ele alterna barricas de primeiro e segundo uso. Tá, vamos lá. Antigamente se utilizava muito no Chile e na Argentina, se utilizava muito barrica nova, certo? Certo. Barrica francesa, americana, principalmente francesa no Chile, mas barrica nova. E isso é um pouco, falando assim, é um pouco agressivo demais, é um pouco invasivo. Se perde um pouco do frescor da fruta. Me perdoa, a minha pergunta foi exatamente por causa disso. Botei no nariz, a madeira está presente, mas muito elegantemente. Precisamente porque é uma madeira de terceiro ou quarto uso. O meu gosto pessoal, e cada um tem o seu, tem gente que gosta realmente de vinho muito amadeirado. Uhum. Eu prefiro o vinho que passe por barrica, mas de uma forma sensível, que ela só componha, que ela não domine totalmente o vinho. Que aporte sutileza. Eu já gostei no nariz por causa disso. Não, esse vinho aqui, ele passa no total, passa 18 meses vamos falar que são 18 meses de estágio em madeira. São 12 meses em barrica e depois outros 6 meses em fudre.
Fudre, O que é fudre? fudre é uma ferramenta muito antiga, se usava muito nas épocas, nas partes clássicas de produção de vinho. Falando grosso modo, um cone vertical Sim. cortado na metade, que pode ser de 2.000 litros, 3.000 litros. No caso desse De vinho, madeira? Madeira. Ah, ok. No já caso desse aqui, no Chile se utilizava antigamente uma madeira local que chama-se Rauli. Uhum. É, madeira para fazer violões. Ah, entendi. Só que ela tem uma porosidade similar com a barrica de carvalho, que é a que se utiliza normalmente. Essa madeira em particular, ele aporta um pouquinho mais de especiarias. Coisa que, de Fantástico no repente, nariz. Só para dar um pouco mais de complexidade, de aroma e Muito sabor. bom no nariz. Essa presença, como eu falei, da madeira é muito sensível, muito legal. Vamos pra boca? Vamos pra boca. Fora de sério. Tanino equilibrado, Exato. acidez na medida certa. A madeira, ela entra só como um composê realmente para somar. O que ele traz? Eu gosto de ouvir as impressões pessoais aí. O que te traz no nariz? Na boca, desculpa. Na boca. Tem muita fruta, tem bastante fruta vermelha madura, bastante fruta de pele escuras, ameixas e frutas de mais de pele escura mesmo, cassis. Muito, muito bom. Se eu fosse harmonizar esse vinho, Jaime, comprei uma garrafinha, vou levar para casa, vou receber um casal de amigos e eu quero valorizar o vinho. Como ele tem uma fruta presente, você não precisa de repente de uma carne muito, logicamente churrasco, pode ser uma carne na grelha, uma carne nas brasas, uma carne assada, uma massa talvez com um ragu um ragu um pouco mais gorduroso, um ragu de ossobuco, um ragu de coisas mais ou Como menos é assim. praxe com vinhos desse naipe aqui, nada muito leve, que senão o vinho mata a comida, certo? Exatamente. Não pode ser. A ideia da harmonização é sempre manter o equilíbrio, peso com peso. Mas uma coisa me chamou a atenção, eu vou continuar bebendo depois. Ele tem, para mim, minha opinião, ele tem tudo muito elegantemente distribuído. Ele não tem um exagero de acidez, ele não tem um exagero de tanino, é tudo muito redondo. É um vinho harmonioso. É harmonioso. Então, ele pode acompanhar também um queijinho, Sim, descompromissado, exatamente, um sim, embutido. sim. É um vinho que eu geralmente... cada um, os especialistas, e existe um universo enorme de gente que entende muito mais que eu. Eu sou um curioso, eu gosto disso. E eu entendo que hoje em dia, no Brasil principalmente, o hábito de se tomar vinho está crescendo. Graças a Deus. Graças a Deus. E eu faço a seguinte observação. Eu percebo que muita gente gosta de beber por beber. Eu já falei isso em outros programas, é assim. O mesmo hábito que a pessoa tem de sentar e tomar um chopinho no bar, Sim. o pessoal está fazendo isso com vinho também. Às vezes o grande vinho, minhas impressões pessoais, um grande vinho, um vinho com mais tanino, um tanino muito pegado, uma acidez, se você não harmonizar, você não consegue extrair. Eu não considero um vinho que é só para beber. Esse eu acredito que eu consigo descompromissadamente tomar um vinhozinho, abrir uma garrafa e tomar, ou acompanhar com qualquer coisa. Ele é bem contemporâneo nesse sentido, né? É uma opção precisamente, os estilos mais modernos de vinho, vamos dizer, que são mais ou menos desse perfil, é precisamente para você conseguir fazer isso, para que não seja só num jantar, é um vinho que você não precise Que não decantar. seja só gastronômico, né? Exatamente, que você não tenha que deixar 2 horas decantando vinho. Interessante isso, eu vou te interromper novamente. Mas é um vinho que eu consigo abrir e tomar? Sim, abrimos e tomamos. Mas se eu esperar um pouquinho para servir, ele evolui um pouquinho? E muito. Muito? Evolui muito. Estamos falando de quanto tempo? Logo depois da primeira meia hora, você já começa a perceber que ele começa a ter mudança. mais... Começam a aparecer outras notas, aporte da barrica e da mesma maturação da fruta. Vou te usar de novo. Eu tenho acompanhado algumas situações. No próprio Chile, na viagem que eu fiz para o Chile, eu percebi isso em almoços nas vinícolas. O pessoal usa o decanter como um aerador.
Sim. é um acelerador. Ele joga no decanter, ele não deixa lá decantando, mas ele já dá umas giradas no decanter. Isso já melhora já faz o vinho crescer um pouquinho mais rapidamente? É um, sim, um à medida acelerador? que a gente fala muito na hora de servir vinho de temperatura, certo? Cada vinho deveria ser servido a uma temperatura X. Cada vinho, cada sua temperatura. Sim. O decanter, ele acelera esse processo. Porque à medida que também você vai fazendo isso, as moléculas de aroma elas vão estourando. Sim. E aí você vai percebendo. Mientras mais tempo vai passando, a temperatura vai mudando, o vinho vai estando mais tempo em contato com o oxigênio, também vai acontecendo a mesma coisa. Muito bom. Pessoal, 700 mais, um vinho fabuloso da Andes Platô. Eu quero agradecer aqui ao Jaime da Domínio Cassis. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado a vocês Obrigado pelo por convite. esse programa. Pessoal, Saúde. Empório do 7, Alameda Afonso Schmid 37. Estamos esperando vocês. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.